Olá pessoal, tudo bem? No vídeo dessa semana a gente vai resolver alguns exercícios para reforçar e aprofundar essa matéria inicial, essa introdução à geometria espacial. Então a aula de hoje vai envolver exercícios sobre prismas, paralelepípedos, cubos, cilindros, pirâmides e cones. Eu vou fazer um de cada. E também sólidos semelhantes, que foi aquela diquinha que eu passei para você na aula ao vivo da última semana. Vamos começar com esse aqui do Enem? Vamos começar por uma leitura atenta, como sempre. Então, a minha proposta é a seguinte: pausa o vídeo, leia, tenta ver com calma tudo que for, tenta até resolver. Se você conseguir resolver, você pula direto para o final do exercício para ver se a sua resolução vai bater você vai bater com a resposta certa, né? Se você tiver dificuldade, vai soltando e assistindo aos poucos e vai prestando atenção na explicação para tentar andar sozinho ou andar sozinha, tá bom? Vamos lá, ó. Uma empresa de conservação de piscinas utiliza um produto para tratamento da água cujas especificações técnicas sugerem que seja adicionado 1,5 litro, 1,5 ml desse produto para cada 1.000 litros de água na piscina. Então veja só, tem que botar 1,5 ml do produto a cada 1.000 litros de água na piscina. Essa empresa foi contratada para cuidar de uma piscina de base retangular e profundidade constante igual a 1,7 metro, com largura e comprimento iguais a 3 e 5 respectivamente. Então, vamos lá. A piscina tem o formato de um bloco retangular. Vou desenhar aqui mais ou menos para a gente entender o que está acontecendo. Foi. A profundidade, né, que equivale à altura desse bloco, é 1,7 metro, as outras dimensões são 3 por 5 metros. Beleza. O nível da lâmina da água dessa piscina é mantido a 50 centímetros da borda. Então, a água na piscina está a 50 centímetros, a meio metro da borda. Esse pedacinho aqui, né? Olha lá, se a gente olhar essa piscina assim, ela estaria com meio metro de água antes de chegar meio metro sem água antes de chegar no topo. Tá. A quantidade desse produto em mililitro que deve ser adicionada a essa piscina de modo a atender suas especificações técnicas Vamos lá, turma. Vamos primeiro, antes de tudo, criar a estratégia de resolução. O que nós vamos ter que fazer aqui? Ele quer o total de produto. Você sabe que é 1,5 ml a cada 1.000 litros. 1,5 ml de produto a cada 1.000 litros de água na piscina. Então, para descobrir o total de mililitros, você vai ter que saber o total de litros de água da piscina para resolver através de uma regra de 3. Mas essa piscina, a quantidade de litros vai vir a partir do volume dela. Só que não é o volume da piscina, é o volume de água na piscina. A água toma o volume, toma o mesmo formato da piscina, só que tem que tomar um cuidado. Como a água está meio metro abaixo do nível da piscina, quando a gente for calcular o volume da água, você tem que ver a altura da água, né, dentro da piscina. Enfim, calculou o volume, vai sair metro, vai sair metro cúbico. Aí a gente passa para litro e faz a regra de 3. Agora, como a água aqui tem o formato de um sólido que não afina na ponta, o volume é calculado como a área da base vezes a altura. Vamos lá então, ó. O volume de água, vou fazer aqui para baixo, ó. O volume de água é a área da base vezes a altura. A área da base é um retângulo aqui no chão, ó, 5 por 3, vezes a altura de água, tem que tomar cuidado. 1,7 é a altura total. Só que como a água atinge até meio metro da borda, a altura da água é só 1,7 menos 0,5, 1,2 metro. 1,2 metro. Tudo em metro. Então, o volume de água vai dar 5 vezes 3, 15, vezes 1,2. 15 vezes 1,2 vai dar, segundo minhas humildes contas, 1,2 vezes 5 dá 18. Então, o volume de água é 18 metro vezes metro vezes metro, metro cúbico. Agora você vai ter que passar para litro, e é bom lembrar.
1 metro cúbico é como se fosse uma pequena caixa d'água, um cubo de 1 metro de tamanho ali de aresta. Um cubo de 1 metro de aresta vai gerar 1.000 litros. 18 metros cúbicos vão gerar 18.000 litros. Então a gente vai ficar com 18.000 litros. Só que a gente precisa de usar 1,5 ml a cada 1.000 litros da piscina. Se a piscina tem 18.000 litros de água lá dentro, a quantidade de produto vai ser X. Como aumentou o número de litros, você vai precisar de aumentar a quantidade aqui de ml, né? Multiplicação cruzada normal. X vezes 1.000 dá 1.000 x's iguais a 1,5 vezes 18.000. 18.000 vezes 18.000 vezes 1,5 vai dar, segundo minhas humildes contas, 27.000. Então eu vou ficar com 1.000 x's igual a 27.000. Então x é 27.000 dividido por 1.000, totalizando, corta, 27 ml de produto. Letra B de bom. Muito bem. Vamos para mais um? Olha só que curioso esse. A figura a seguir representa a planificação de um sólido. A pergunta então quer saber qual que é o volume desse sólido. Vamos lá, turma. Para a gente poder calcular o volume desse sólido, a primeira coisa que a gente vai ter que parar e pensar é: que sólido é esse? Veja que esse sólido é composto de 3 retângulos e 2 triângulos, pelo visto ali equiláteros, né? Quando a gente montar, esse sólido está desmontado. Se a gente montar, que tipo de sólido a gente vai encontrar? Bom, me parece que o triângulo ali 5, 5, 5 vai ficar no chão e os outros a gente vai trazer assim para o nosso sentido, né? E vai tampar em cima. Provavelmente não, né? Não é nem provavelmente. Certamente, sabe que figura é essa desmontada na hora que você monta? Quando você montar, você vai encontrar um prisma, cuja base é esse triângulo 5, 5, 5. Então, se a gente montasse esse prisma, provavelmente a gente teria o triângulo lá embaixo, um triângulo aqui em cima e os retângulos aqui da lateral. Bom, os retângulos das bases são 5, 5, 5, são equiláteros, tanto de cima quanto de baixo. E a altura seria, então, a base seria esse daqui, a outra base seria esse daqui. Os retângulos ficariam, então, nas laterais. Então, as laterais, as alturas aqui do prisma seriam 4 raízes de 3. Como ele é um prisma, o volume de qualquer coisa que não afina na ponta, no caso esse prisma, é a área da base vezes a altura. Agora, a base dele é um triângulo equilátero. Puxa na memorinha. Qual que é a fórmula da área do triângulo equilátero? L quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura. O lado da base é 5, então esse volume vai ser 5 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, que é 4 raízes de 3. Muito bem. 5 ao quadrado dá 25, 4 multiplicando com 4 dividindo simplifica, raiz de 3 com raiz de 3 e raiz de 9, que é 3. E 3 vezes 25 dá 75. Letra B. Bom, esse daqui, turma, é aquele clássico exercício que envolve uma planificação, que você tem que imaginar que figura é aquela. Na verdade, a figura já estava desmontada, já estava planificada, né? E a gente tinha que imaginar ela montada. O Enem, por exemplo, é muito comum que ele apresente ela desmontada e te peça nas alternativas. Que figura essa daí fica quando ela está montada, né? Enfim. E aí a gente vai resolvendo aos poucos, vai imaginando, tem que usar muito imaginação aí para poder resolver esse tipo de exercício. Então até agora a gente fez um de bloco retangular, de paralelepípedo, e esse daqui de prisma. Vamos ver o próximo que eu selecionei. Vamos ler o próximo e resolvê-lo. O volume do sólido gerado pela rotação de um quadrado de lado 3 em torno de um dos seus lados é...
Mais um exercício que não te dá a figura pronta, você vai ter que imaginar. É um quadrado de lado 3 e você vai pegar esse quadrado e girar em torno de um dos seus lados. Bom, a gente vai ter que primeiro entender o que vai acontecer, que figura vai ser formada e depois a gente vê como é que a gente calcula esse volume. Vamos lá. A gente então está falando de um quadrado de lado 3. Vamos fazer um quadradinho aqui, ó. Um quadradinho, vai, aí, 3 por 3. Aí a gente vai rodar ele em relação a um dos seus lados. Então, vamos pegar esse lado aqui, tomar como base e girar esse quadrado. Quando a gente girar o quadrado, essa linha não vai sair daqui, vai continuar aqui. Mas esse ponto, por exemplo, vai passar lá atrás, dar a volta por aqui e voltar para cá. Esse ponto aqui de baixo também vai lá atrás, dá a volta e termina no lugar. Muito bem. Assim como ele, todo esse pedacinho aqui, esse segmento de reta, todos os pontos aqui vão girar também, dar a volta e voltar aqui. Então, a figura que a gente vai formar quando a gente girar, olha só, é um cilindro. É um cilindro. E para calcular o volume de um cilindro, como ele também não afina na ponta, a gente faz a área da base vezes a altura. A área da base é a área de um círculo, πr quadrado, vezes a altura. Agora vamos analisar. Qual foi o raio da rotação? O raio da rotação foram esses 3 aqui, ó. Esses 3 centímetros. Esse é o raio, então joga 3 aqui. A altura é a mesma altura do quadrado, 3 centímetros. Então, o volume dessa figura vai ser π vezes 3 ao quadrado vezes 3. 3 ao quadrado é 9, vezes 3 vão dar 27 π. Letra E. Prontinho. Turma, mais uma vez, esse daqui também exigia um pouco de imaginação. Esse daqui você tinha que entender. Se repara, eu disse que o quadrado ia girar ao torno de um dos lados. Por exemplo, se eu dissesse que o quadrado giraria em torno de um eixo central, a rotação ficaria assim, ó. Se eu pegasse esse quadradinho e falasse, olha, esse quadrado vai girar, vai quadrado. Vai quadrado. Esse quadrado vai girar em torno de um eixo central. Então, se eu girasse ele em torno aqui de um eixo central, esse ponto ia dar a volta para cá e esse ia dar a volta para cá. Esse daqui ia dar a volta para cá e esse para cá. Né? Olha lá, esse daí ficou até melhorzinho que o outro, hein? Aí, na hora que você girasse, ele viraria um cilindro. Só que aí, repara, esse cilindro é diferente daquele. Porque esse daqui, se o lado vale 3, o raio vai valer 1,5. Né? Isso vai depender da maneira como eu falei. Agora, por exemplo, se eu falasse que eu vou girar esse quadrado no sentido da sua diagonal. Olha só, se a gente girasse no sentido da diagonal, aqui está a diagonal. Se a gente girasse, esse ponto ia para lá e esse ponto ia para cá. A gente ia acabar formando uma figura composta de um cone virado para cima e um cone viradinho para baixo. Aí, para calcular esse volume, a gente ia ter que fazer o volume de um desses cones e multiplicar por 2. Entendeu? Olha lá, ó. Ia ser um cone para cá e um cone para lá. O raio seria metade da diagonal, a altura seria também metade da diagonal, tanto do de cima quanto do de baixo. E aí a gente faria o volume uma vez e multiplicaríamos por 2. Então, o que eu quero te chamar a atenção com esse problema? Por que eu trouxe ele, esse exercício extra? Nesses problemas em que falam de rotação, tem que usar a cabeça e imaginar o que vai acontecer e levar em conta em relação a quem que a rotação vai ser exercida. Ok? Vamos para mais um? Veja só. Mais uma vez, pausa, tenta resolver sozinho, sozinha. Se você não conseguir, vai soltando o vídeo aos poucos e vai pausando e vê se dali para frente você consegue finalizar. Ó,
Uma barraca de lona tem forma de uma pirâmide regular de base quadrada com 1 metro de lado e altura 1,5. Parou. Barraca de lona não forma pirâmide regular de base quadrada. Pirâmide regular de base quadrada é uma pirâmide reta, a altura cai bem no centro da base e a base é um quadrado, perfeito. Então, se a gente fizesse um desenho, ela teria que ser mais ou menos assim, ó. Pirâmide, desceu para lá, desceu para cá, tracejou lá, girou aqui, fechou aqui, tracejou lá atrás e desceu lá atrás. Pronto. Mais ou menos isso aqui, né? Ó. Muito bem. Informações que nós temos. A gente já sabe que a base é quadrada de lado 1 metro e sabemos também que a altura é 1,5 metro. Então, a distância do vértice até o centro aqui do quadrado, do vértice, mas gente, o que está acontecendo hoje? Aí, deixa assim. A distância do vértice ao centro do quadrado vale 1,5. Aí ele fala das alternativas abaixo, a que indica a menor quantidade suficiente de lona para forrar os 4 lados da barraca. Então, veja só, a gente quer forrar esse lado da barraca, esse outro lado da barraca e os outros 2 que estão ali atrás. Para calcular a área necessária para cumprir esses quatro triângulos, como a pirâmide é reta, é regular, perdão, basta calcular a área de um deles e multiplicar por 4, uma vez que a gente tem 4 triângulos ao redor. Agora, para calcular a área de uma dessas laterais, olha só, se a gente desenhasse aqui uma lateral, é um triângulo isósceles. Aqui, ó, a lateral. A lateral é um triângulo isósceles. Para a gente calcular a área de um triângulo isósceles como esse é fácil, é só fazer a área da base vezes a altura sobre 2. A base desse triângulo lateral é a mesma base da lateral aqui da pirâmide, vale 1 metro. Aí que está o problema. A altura que a gente vai usar para calcular a área dessa lateral não é a mesma altura da pirâmide. A altura dessa lateral teria que ser a distância daqui até aqui, ó. Ponto médio, porque é uma pirâmide irregular. Muito bem. Se a gente descobrir quanto vale essa altura, nossos problemas estarão resolvidos, porque é só fazer 1 vezes ela sobre 2, calcula a altura de 1 e multiplica por a área de 1 e multiplica pelos 4 que tem ao redor. Agora, dá uma olhada na pirâmide e vamos pensar. Como que nós vamos fazer para descobrir quanto vale esse traço de azul? Esse traço de azul, lembrando, é a apótema, é chamada de apótema da pirâmide, lembra? Bom, quando a gente desce a altura sempre faz 90 graus com a base. Isso daqui, uma linha com um ângulo de 90 próxima de uma outra torta, sempre faz a gente lembrar de Pitágoras, do triângulo retângulo, né? Agora, se a gente fizesse um triângulo retângulo, a gente podia ligar o centro a esse pontinho. Como a pirâmide é reta, a distância do centro da base até a borda da base é metade do lado, porque ela cai bem no centro do quadrado da base. Então, aquele pedacinho laranja vale 0,5 metro. Opa! Até ficou melhor para enxergar, vou deixar assim mesmo. 0,5 metro. Ó. Aqui a gente tinha essa... Deixa eu fazer assim, ó. Aí, fazer mais fininho para não atrapalhar tanto. Pronto. Agora, nesse triângulo retângulo que está aqui meio de esgueio, vamos dizer assim, né? Está um pouquinho torto aqui. É só a gente jogar um Pitágoras para calcular quanto que vale esse A. Vamos então fazer um Pitágoras nele. Rapidex aqui no lado, ó. Vamos jogar um teorema de Pitágoras aqui. Usando o teorema de Pitágoras, a gente fica com cada um no seu quadrado, começa pelo maior lado. O maior lado daquele triângulo é o A. Os outros lados são o meio, que está na base, e o 1,5, que está aqui na altura. Muito bem. A quadrado, então, vai dar meio ao quadrado é 0,25. 1,5 ao quadrado vai dar 2,25. Somou tudo, vai dar A quadrado igual a 2,50. Então, A vai ser raiz quadrada
de 2,5. Agora, quanto que é a raiz quadrada de 2,5, hein? Bom, 2,5 é 25 dividido por 10. A raiz de 25 é 5. A raiz de 10 é aproximadamente 3,1, 3,2 por aí. Vamos aproximar para 3/5, para 5/3, desculpem. E vamos ver mais ou menos quanto que em que resposta que nós chegamos. A área total, então, vai ser a área lateral, que é o que a gente quer. A área lateral é a área de um triângulo vezes 4. A área de um triângulo é base 1 vezes altura A vezes 4 dividido por 2. Então, vai ser base vezes altura, que é 5/3, vezes 4, tudo isso dividido por 2. 4 por 2 dá 2. 2 vezes 5, 10, dividido por 3. 10 dividido por 3 vai dar aproximadamente 3,333 pontinhos. O mais próximo desse valor, dentre os possíveis, é a resposta da letra D de dado. Certo? Aí talvez você se pergunte, ai professor, mas eu tenho que saber a raiz de 10 de cor? Olha, você não precisa de saber a raiz de 10 de cor, né? Mas se você precisar de saber ela aproximada, a raiz de 10 é um pouco mais que a raiz de 9. A raiz de 9 é 3, então vamos pensar que a raiz de 10 deve ser 3,1, né? E pronto, na verdade ela é 3,16, mais ou menos. Mas foi aqui o suficiente para a gente chegar na resposta do exercício. Vamos para mais um? Veja só esse próximo. Um desafio matemático construído pelos alunos do curso de matemática tem as peças no formato de um cone. A figura abaixo representa a planificação de uma dessas peças construídas. A área dessa peça é... Gente, para a gente poder pensar na área dessa peça, a gente teria que calcular a área do cone. Tecnicamente, existe até uma fórmula, né, para calcular a área lateral do cone. A fórmula da área da base é fácil. Mas como ele já está desmontado, olha só. Para calcular a área desse cone desmontado, era só calcular a área daquele círculo que está ali. É um círculo de diâmetro 4, então é raio 2. Mais um pedaço de círculo que está aqui do lado de raio 6 e de ângulo central 120. Então, a área total é só calcular a soma dessas duas. Agora, a primeira área é fácil, porque é a área de um círculo. A outra área é a área de um setor de 120 graus. Mas não é também tão difícil assim, quer ver? Vamos calcular essa área aqui, que equivale a uma área de raio 2 centímetros. Uma vez que o diâmetro é 4, então o raio vale 2. Beleza, então essa área aqui vai ser π vezes raio ao quadrado. Então a área aqui vai ser 4π. Maravilha. Agora, a área desse pedaço aqui é a área de uma parte de um círculo equivalente a 120 graus e o raio dessa vez, ó, é um raio 6. Então, a área dessa parte aqui vai ser calculada assim, ó. Você pode calcular ela de duas maneiras, com regra de 3 ou sem. Com regra de 3, a gente faria assim, olha, se fosse totalmente o círculo, seriam 360 graus. Aí, se fosse o círculo total, seria área π raio ao quadrado. Mas como são só 120, a área vai ser x. Vamos botar a área A. Multiplicou cruzado. A vezes 360 é igual a 120 graus vezes π vezes 6 ao quadrado. Eu vou segurar as contas para eu te mostrar o que eu ia fazer sem regra de 3. Ó. 120 graus passa para cá dividido por 360 vezes π vezes o raio ao quadrado. Sem regra de 3, a gente faria, ó, é uma fração. São 120 graus entre os 360 graus do círculo todo, vezes a área do círculo todo, que é π6 ao quadrado. Então, a área dessa fatia vai ser, corta esse zero com esse, vai dar 12 por 36, vezes π vezes 6 ao quadrado, que é 36. 36 com 36 vai embora, então a área vai dar 12π.
Como o exercício pediu a área total, basta somar essas duas. A área total vão ser esses 12 πs, mais aqueles 4 que nós calculamos no início. 4 com 12, 16 πs centímetros quadrados. Como marca a alternativa da letra B. Então, ó, eu trouxe vários exercícios hoje que envolviam planificações de sólidos, desmontar os sólidos. Você viu que esse daqui nem era necessário que você usasse assuntos de geometria espacial. Uma vez que a figura já está toda desmontada, era só calcular a área da parte desmontada. Fechou. Não precisava nem de usar as formulinhas que você viu em geometria espacial. Certo? Agora, para finalizar, um último exercício que eu trouxe é esse aqui. E você viu um spoiler, não era para ter visto. Olha só. Uma indústria de bebidas criou um brinde para seus clientes com a forma exata de uma garrafa de um de seus produtos, mas com medidas reduzidas a 1/5 das originais. Então, a gente pode encarar dois jeitos. Se essa garrafa grande tem uma certa altura H, então essa garrafinha pequena vai ter uma altura que é 1/5 daquela. Mas a gente também pode pensar ao contrário, né? Se essa garrafinha tem uma altura Hzinho e ela é 1/5 da outra, é porque a garrafa grande é 5 vezes esse Hzinho. Aí fica livre para você decidir se você prefere trabalhar com fração ou sem. Se cada garrafinha de brinde cabe em 7 ml de bebida, na pequena cabe em 7 ml, ele quer saber qual é a capacidade da garrafa original. Turma, capacidade é volume. Ele quer saber o volume da capacidade original, sendo que a miniatura dela, que tem 1/5 das medidas da original, é 7. Aí você ia pensar assim, mas professor, como que eu vou fazer esse volume se eu não sei se é... Parece que essa garrafa é toda torta, eu não sei se é cilindro, eu não sei se é um pedaço de esfera, aquele negócio ali em cima, aqueles 3 bolinhas lá embaixo, não sei o que eu faço. Bom, nesse caso, você não precisa de calcular o volume do jeito que a gente já faz. A única relação que você tem é que uma altura é 5 vezes a outra. Então, vou fazer a conta de duas maneiras para você ver, com fração e sem. Olha só. O que você tem que pensar é que a garrafa pequena é uma miniatura. E se ela é uma miniatura, então ela tem que ser parecida, semelhante com a grandona. E você viu na última aula, eu fiz uma observação para você importante, que era a seguinte. Em figuras semelhantes, o volume de uma figura está para o volume da outra, assim como o cubo da razão entre as linhas. Então, se a gente pegar essa como figura 1 e essa daqui como figura 2 e usar a relação que está de vermelho, olha só, o volume da primeira, que eu não sei, está para o volume da outra. O volume da primeira, da grande, está para o volume da pequena, que são 7 ml, assim como a altura da grandona, que é 5H, está para a altura da pequena, que é 1Hzinho só, ao cubo, porque o volume fica ao cubo. Razão entre os volumes é o cubo da razão entre as linhas. Hzinho com Hzinho vai embora, então vai dar volume dividido por 7, assim como 5 ao cubo, que é 125. Passa o 7 multiplicando, agora é só fazer a continha, turma. 7 vezes 125 vão dar 875 ml, como marca a alternativa da letra A. Fechou. É claro que você também poderia fazer usando a fração. Se você fizesse a fração, você ficaria assim, ó. Deixa eu anotar aqui. Outro modo. Outro modo seria fazer assim, olha. O volume 1 está para... O volume da primeira está para o volume da segunda, assim como o cubo da razão entre as linhas 1 e linha 2, nessa ordem. Então, o volume da primeira, que eu não sei, está para o volume da pequena, que é 7, assim como o cubo das linhas. A altura da grandona é Hzão. A altura da pequena é Hzão dividida por 5, porque é 1/5 dela, elevado ao cubo. Então, eu ficaria com V por 7 igual a...
Aqui dentro eu tenho uma divisão de frações, ó, turma. Mantém a primeira e multiplica pela de baixo invertida. Inverteu a de baixo, vai ficar 5 Hzões, 5 por H. Cortam-se os Hs. Vai dar de novo que V por 7 é igual a 5 ao cubo 125. Então, o volume continua sendo 875 ml. Eu prefiro da primeira maneira porque a gente faz menos contas, né? Uma vez que a gente não precisaria de fazer aquela divisão de frações. Mas as duas maneiras são equivalentes, certo? Muito bem! Espero que você tenha treinado um pouco mais nessa aula, espero que você tenha tirado alguma dúvida que possa ter ficado, espero que você tenha conseguido pensar sozinho, sozinha, enquanto você estava assistindo esse vídeo. E eu vou pedir para você continuar fazendo os exercícios da sua apostila. Se você não conseguiu algum, tente, dê mais uma chance, insista nele mais uma vez. Se você não conseguiu, manda para mim suas dúvidas, que junto com as outras que ficaram na semana passada, eu tiro ao vivo na aula com você, tá bom? Manda para a Mari que a Mari me encaminha, tá? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. A gente se vê quinta-feira. Tchau, tchau!